Minha irmã chegou do exterior com presentes luxuosos, um relógio suíço, perfumes franceses, uma bolsa de couro italiana, tudo para mim. Mais tarde, meu filho, enquanto estava ao telefone, empilhava aqueles presentes no carro, dizendo que sua esposa os usaria mais do que eu, que ele levaria tudo para ela. Foi nesse momento que minha irmã perdeu a paciência. Mas antes de chegarmos a esse momento, preciso contar como tudo começou. Porque nada disso aconteceu do nada. Nada quebra sem antes estar rachado por muito tempo. Tenho 69 anos e já fazia meses que não sentia aquele calor no peito. Naquela manhã, o telefone tocou e era Paula, minha irmã mais nova, ligando da Itália. Sua voz soou clara e animada através da linha. Ela me disse que viria me visitar em 2 semanas, que traria presentes, coisas que havia comprado pensando em mim, coisas que sabia que eu gostaria. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na cozinha encarando a parede. Eu não chorei, mas senti algo parecido com alívio. Já fazia tanto tempo que ninguém me dizia que estava pensando em mim, que tinha escolhido algo especialmente para mim. Paula sempre foi assim. Desde que éramos meninas, era ela quem me defendia no pátio da escola. Aquela que me emprestou os sapatos quando os meus se desgastaram. Aquela que guardava metade do seu pão doce para me dar em segredo quando a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar comida. Quando ela foi morar na Europa há 15 anos, senti como se estivesse perdendo minha única aliada. Mas nunca paramos de conversar. Todo mês, ela me ligava. Ela perguntava como eu estava. Ela realmente me ouvia. E agora ela voltava com as mãos cheias, com o coração cheio, pensando em mim. Olhei pela janela da cozinha e vi o quintal vazio. As plantas que eu costumava cuidar com tanto carinho agora estavam secas. Ninguém me ajudou a regá-las. Ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa. Ninguém percebeu quando passei dias inteiros sem falar com ninguém. Theo, meu filho, morava a apenas 3 quarteirões da minha casa. Ele tinha 42 anos. Ele havia sido casado com Vanessa por 8 anos. Ele trabalhava em uma empresa de logística. Ele ganhava bem a vida. Ele tinha um carro. Ele tinha tudo o que precisava, mas quase nunca vinha me visitar. E quando fazia, era sempre às pressas. Ele entrava, tomava uma xícara de café, olhava o celular, dizia que precisava ir, que Vanessa estava esperando por ele, que eles tinham coisas para fazer. Eu nunca disse nada. Apenas assenti com a cabeça, sorri, disse-lhe para não se preocupar, que estava bem e que entendia que ele estava ocupado. Mas por dentro, eu senti um vazio que crescia a cada vez, um silêncio tão pesado como se a casa estivesse cheia de pedras. Às vezes me perguntava se tinha feito algo errado, se tinha sido uma mãe ruim, se merecia esse abandono tão silencioso, mas tão real. Depois da ligação da Paula, passei o resto do dia limpando a casa. Eu queria que tudo estivesse perfeito quando ela chegasse. Eu queria que ela visse que eu ainda era a mesma, que eu não tinha desmoronado, que eu ainda tinha dignidade. Varri e lavei a louça. Eu tirei o pó dos móveis. Troquei os lençóis da cama no quarto de hóspedes. Coloquei flores frescas num vaso sobre a mesa de jantar. Quando terminei, já era noite. Sentei-me no sofá com uma xícara de chá e disquei o número de Theo. Eu queria lhe dizer que sua tia viria. Pensei que talvez isso o incentivasse a vir com mais frequência nesses dias, que talvez ele quisesse passar um tempo conosco. O telefone tocou 5 vezes antes que ele atendesse. Sua voz parecia cansada, distraída. Eu disse a ele que Paula viria em 2 semanas, que traria presentes e que seria bom se ele também viesse vê-la. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então ele disse que veria se conseguia, que tinha muito trabalho e que me avisaria. Ele não disse que estava feliz. Ele não perguntou como Paula estava. Ele não disse nada que me fizesse sentir que se importava. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela escura. Senti aquele peso novamente, aquele vazio que nada conseguia preencher. Fui para a cama cedo naquela noite, mas não consegui descansar bem. Sonhei com minha infância, com Paula e eu correndo pelos campos onde crescemos, com minha mãe nos chamando para jantar, com meu pai sentado na cadeira de balanço da varanda fumando seu charuto. Acordei antes do amanhecer. A casa estava fria, silenciosa e vazia. Levantei-me e fiz café. Sentei-me junto à janela e observei o sol começar a iluminar as ruas.
Os vizinhos estavam saindo para o trabalho. As crianças estavam indo a pé para a escola. O mundo continuou girando como se nada estivesse errado. Mas eu me sentia presa, como se estivesse esperando por algo que nunca chegaria. As 2 semanas passaram lentamente. Todos os dias eu consultava o calendário. Contei os dias restantes. Imaginei o momento em que Paula bateria na porta, seu sorriso, seu abraço. Theo não retornou a ligação. Eu também não entrei em contato com ele. Eu já estava acostumado com a indiferença dele. Eu já não esperava mais nada dele. 3 dias antes da chegada de Paula, fui ao mercado comprar mantimentos. Eu queria cozinhar todas as comidas favoritas dela: tamales, mole, arroz doce, pão doce. Gastei quase todo o dinheiro que tinha economizado. Mas eu não ligava. Paula merecia isso e muito mais. Quando cheguei em casa com as malas cheias, vi o carro do Theo estacionado em frente à minha porta. Meu coração disparou. Pensei que talvez ele tivesse vindo para me ajudar, que talvez tivesse se lembrado de que sua tia chegaria em breve. Mas quando entrei, encontrei-o sentado no sofá olhando para o celular. Ele nem sequer levantou os olhos quando eu entrei. Perguntei-lhe se ele precisava de alguma coisa. Ele me disse que só tinha passado por ali porque Vanessa lhe pedirá para buscar uns vasos que eu lhe havia emprestado meses atrás. Ele não perguntou se eu precisava de ajuda com as compras. Ele não perguntou como eu estava. Ele simplesmente pegou as panelas e foi embora. Fechei a porta atrás dele e fiquei parada no corredor. A sacola de compras ainda parecia pesada em minhas mãos. Senti algo se apertar dentro de mim, mas não chorei. Eu não chorava mais por essas coisas. Eu simplesmente continuei. Guardei a comida. Comecei a cozinhar. Eu me concentrei na única coisa que me fazia sentir útil. Finalmente, o dia chegou. Paula me mandou uma mensagem dizendo que seu voo havia pousado e que ela estaria na minha casa em 1 hora. Eu me preparei da melhor maneira possível. Vesti um vestido que não usava há muito tempo. Eu passei um pouco de maquiagem. Fiz meu cabelo com cuidado. Quando ouvi o táxi parar em frente à minha casa, corri para a porta. Eu vi Paula saindo com 2 malas grandes. Seu cabelo estava mais curto, com alguns fios brancos que não tinha antes, mas seu sorriso era o mesmo de sempre. Nos abraçamos na porta. Senti algo dentro de mim se soltar, como se finalmente pudesse respirar. Ela entrou na casa e colocou as malas no chão. Ela pegou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Ela me disse que eu parecia cansada, que eu havia emagrecido e que ela estava preocupada. Eu disse a ela que estava bem, que tinha sido apenas um ano difícil, nada sério. Mas ela me conhecia muito bem. Ela sabia quando eu estava mentindo. Ela sentou-se no sofá e abriu uma das malas. Ela começou a tirar coisas embrulhadas em papel de seda, caixas elegantes, sacolas com logotipos que eu reconheci de revistas. Ela me disse que tudo era para mim, que havia pensado em mim em todas as lojas que visitou, que queria me ver sorrir. Abri o primeiro pacote. Era um relógio suíço, prateado, elegante, com uma pulseira de couro macio. Eu nunca tinha vivido nada parecido em toda a minha vida. O segundo pacote continha perfumes franceses, 3 frascos de vidro esculpido. Tinha um cheiro de flores e madeira, de luxo, de coisas que eu nunca comprei para mim. O terceiro presente foi uma bolsa de couro italiano, cor caramelo, com costura impecável, macia ao toque, pesada, de couro legítimo. Fiquei sem fôlego olhando para tudo. Eu não sabia o que dizer. Senti que não merecia tanto. Paula me abraçou e disse que eu merecia tudo. Que eu havia trabalhado a vida inteira. Que eu criei meu filho sozinha depois que o pai dele nos abandonou. Que eu havia sacrificado tudo para lhe dar educação e comida. Agora era a minha vez de receber. Chegou a minha vez de ser tratada como que eu era, uma mulher valiosa, uma mulher que importava. Chorei. Dessa vez eu chorei de verdade. Mas não por tristeza. Eu chorei porque alguém me viu. Alguém se lembrou de mim. Alguém achou que eu valia a pena. Passamos o resto da tarde conversando. Cozinhamos juntos. Nós rimos. Recordamos momentos da nossa infância.
Nos sentíamos como antes, como se fossemos apenas nós dois contra o mundo. Naquela noite, comi com mais apetite do que nos últimos meses. Experimentei o relógio. Apliquei um pouco de perfume. Abracei a bolsa como se fosse um tesouro. E naquele momento, eu ainda não sabia o que estava por vir. Eu ainda não sabia que essa felicidade duraria tão pouco tempo, que meu próprio filho seria capaz de me arrancar isso, que eu teria que aprender a me defender da única pessoa que deveria estar me protegendo. Mas naquela noite, eu só senti gratidão. Senti apenas que alguém finalmente estava me tratando com amor, com respeito, com a dignidade que eu havia esquecido que merecia. Na manhã seguinte, acordei cedo. Paula ainda estava dormindo no quarto de hóspedes. A casa estava silenciosa, mas era um tipo diferente de silêncio. Já não parecia vazio. Agora havia alguém ali. Alguém por quem eu tinha carinho. Alguém que se importava comigo. Preparei o café e sentei na cozinha, olhando para os presentes que havia deixado sobre a mesa. O relógio brilhava à luz da manhã. Os frascos de perfume pareciam joias. A bolsa estava sobre a cadeira como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Toquei no couro macio da bolsa e senti algo estranho. Uma mistura de alegria e culpa. Como se eu não tivesse o direito de possuir coisas tão belas. Como se fosse egoísmo querer algo para mim. Passei tantos anos dando tudo de mim, comprando roupas para Theo, pagando por sua educação, sacrificando minhas próprias necessidades para que ele pudesse ter o que queria. E agora que alguém estava me dando algo, eu me senti estranho, quase desconfortável. Paula apareceu na cozinha, bocejando. Ela se serviu de café e sentou-se à minha frente. Ela olhou para mim com aqueles olhos que sempre sabiam o que eu estava pensando. Ela perguntou se eu tinha dormido bem. Eu disse a ela que sim, mas ela sabia que eu estava mentindo. Ela disse que notou algo em mim, algo discreto, como se eu tivesse me acostumado a não existir, a não importar. Eu disse a ela que estava exagerando, que era apenas a minha idade. Era assim que as coisas eram quando você envelhecia. Ela balançou a cabeça negativamente. Ela disse que a idade não tinha nada a ver com isso. Que nossa mãe tinha 80 anos e ainda era forte, ainda tinha opiniões, ainda ocupava espaço no mundo. Ela me perguntou sobre Theo. Quando foi a última vez que ele veio nos visitar? O que ele fez por mim? Eu fiquei em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Eu não queria admitir que meu próprio filho havia se esquecido de mim. Passavam-se semanas sem que ele aparecesse. Que quando ele vinha, era apenas para pedir ou entregar algo, nunca para ficar comigo. Paula esperou. Ela não me pressionou. Ela simplesmente esperou que eu falasse. Finalmente, eu contei para ela. Eu disse que Theo estava muito ocupado com o trabalho, com a esposa, com a vida, que eu entendia e que não queria ser um peso. Ela colocou a xícara de café sobre a mesa com mais força do que o necessário. Ela me disse que eu não era um fardo, que eu era a mãe dele, que ele tinha a obrigação não só de me visitar, mas também de garantir que eu estivesse bem. Eu disse a ela que as coisas tinham mudado desde que ele se casou com Vanessa, que ela o mantinha ocupado, que talvez eu não fosse tão importante para ela, e era por isso que ele vinha com menos frequência. Paula olhou para mim com tristeza. Ela me disse que isso não era desculpa, que um homem adulto sabia como cuidar da mãe, independentemente do que a esposa dissesse. Mudei de assunto. Eu não queria estragar a manhã falando de coisas tristes. Perguntei a ela o que queria fazer naquele dia, se queria ir ao mercado, se queria cozinhar algo especial. Ela aceitou a mudança de assunto. Mas vi em seus olhos que ela ainda não tinha terminado de pensar nisso, que algo a estava incomodando, que ela estava preocupada comigo. Passamos o dia cozinhando juntos. Fizemos tamales como fazíamos quando éramos meninas. Paula se lembrava perfeitamente de como a mãe costumava prepará-las, como ela dobrava as palhas, como sabia quando estavam prontas. Enquanto cozinhávamos, conversávamos sobre tudo. Sobre a Itália, sobre o trabalho dela, sobre os vizinhos, sobre como era diferente viver lá, mas também sobre quanta saudade ela sentia de casa, da família, de mim. Ela me disse que havia pensado em me convidar para morar com ela, que tinha espaço em seu apartamento e que poderíamos passar nossos últimos anos juntos. Senti algo no meu peito. Uma mistura de esperança e medo. Eu disse a ela que não podia sair de casa.
minha vida. Mesmo que essa vida fosse solitária, mesmo que ninguém me visitasse, era a única coisa que eu conhecia. Ela não insistiu. Ela apenas assentiu com a cabeça. Mas vi em seu rosto que isso a magoava, que a magoava me ver tão sozinha, tão resignada. À tarde, meu telefone tocou. Era Theo. Ele perguntou se Paula já havia chegado. Eu disse a ele que sim, que ela estava comigo, que estávamos cozinhando. Houve um breve silêncio. Então ele me disse que passaria para cumprimentá-la no dia seguinte, que Vanessa queria conhecê-la, que elas vinham falando dela há algum tempo. Eu estava feliz. Pensei que talvez essa visita o aproximasse de mim, que talvez ele se lembrasse de que tinha uma família, de que tinha uma mãe. Desliguei o telefone e contei para Paula. Ela sorriu, mas notei algo estranho em sua expressão. Como se ela não estivesse completamente feliz com a notícia. Perguntei a ela o que havia de errado. Ela não disse nada, apenas que esperava que Theo fosse gentil, que a tratasse bem e, acima de tudo, que me tratasse bem na frente dela. Eu disse a ela para não se preocupar, que Theo era um bom filho. Ele estava apenas ocupado. Ela não disse mais nada, mas vi em seus olhos que ela não acreditava em mim. Naquela noite, comemos os tamales que havíamos preparado. Estávamos sentados na sala de jantar com velas acesas. Fizemos um brinde com chá de hibisco. Nós rimos. Nós nos sentíamos vivos. Antes de dormir, Paula pediu que eu experimentasse o relógio novamente, passasse um pouco de perfume e carregasse a bolsa pela casa como se fosse sair. Me senti boba, mas fiz mesmo assim. Coloquei o relógio. Borrifei perfume nos meus pulsos e pescoço. Peguei a bolsa e desfilei pela sala de estar como uma modelo. Paula bateu palmas. Ela me disse que eu estava linda, que eu estava com a aparência que sempre deveria ter, com dignidade, com orgulho. Olhei para o meu reflexo no espelho do corredor. Quase não me reconheci. Já fazia tanto tempo que eu não me via assim, arrumada, cuidada, como se eu importasse. Eu tirei tudo antes de dormir. Guardei o relógio na caixa, os perfumes na penteadeira, a bolsa no armário, como se fossem valiosos demais para serem usados, como se eu não merecesse usá-los todos os dias. Paula me viu guardando tudo e balançou a cabeça negativamente. Ela me disse que aquelas coisas eram para usar, para aproveitar, não para guardar como peças de museu. Eu prometi a ela que os usaria, mas no fundo eu sabia que estava com medo. Com medo de estragá-los. Com medo de que algo lhes acontecesse, com medo de que alguém me dissesse que era ridículo uma mulher da minha idade ter coisas tão elegantes. Na manhã seguinte, acordei nervoso. Theo chegaria ao meio-dia. Eu queria que tudo fosse perfeito. Eu queria que ele visse que eu e a tia dele estávamos bem, que éramos felizes. Limpei a casa novamente, embora ela já estivesse limpa. Preparei comida suficiente para um exército. Arrumei a mesa com a toalha de mesa bonita, aquela que eu só usava em ocasiões especiais. Paula me interrompeu. Ela me disse para parar de correr, para sentar, para respirar, que meu filho não merecia tanto esforço se nunca viesse me ver. Mas eu não consegui evitar. Eu precisava que tudo fosse perfeito. Eu precisava mostrar a ele que eu ainda servia para alguma coisa, que eu ainda podia ser uma boa mãe, uma boa anfitriã. Às 2 horas da manhã, ouvi o carro do Theo estacionar em frente à minha casa. Meu coração começou a bater mais rápido. Senti aquela ansiedade que sempre sentia quando ele vinha, aquela necessidade de agradá-lo, de fazê-lo se sentir confortável, de fazê-lo ficar um pouco mais. Abri a porta antes que ele batesse. Ele entrou com Vanessa atrás dele. Ela estava usando um vestido justo e sapatos de salto alto. Seu cabelo estava perfeitamente alisado, a maquiagem impecável. Ela me cumprimentou com um beijo na bochecha, mas foi frio, rápido, como uma formalidade. Theo me deu um breve abraço. Ele perguntou onde estava Paula, como se eu não importasse, como se ele tivesse vindo apenas por causa dela. Paula saiu da cozinha, enxugando as mãos. Ela abraçou Theo carinhosamente. Ela lhe disse o quanto ele havia crescido, que ele se parecia muito com o pai, meu falecido marido. Theo sorriu. Foi a primeira vez em muito tempo que o vi sorrir assim, como se ele se lembrasse de algo bom, algo importante. Então Paula cumprimentou Vanessa. Ela foi educada e gentil,
mas notei que a observava atentamente, como se a estivesse estudando. Estávamos sentados na sala de estar. Eu servi café. Eu ofereci pão doce. Vanessa disse que não comia carboidratos, que estava controlando sua forma física. Paula não disse nada, mas eu vi como ela cerrou os lábios. Conversamos sobre a Itália, sobre como era viver lá. Theo perguntou sobre o trabalho de Paula, quanto ela ganhava, quanto as coisas custavam lá. Paula respondeu pacientemente, mas eu percebi que aquelas perguntas a incomodavam. Como se Theo estivesse apenas calculando, medindo, comparando. Vanessa olhou ao redor da sala de estar. Seus olhos pararam na mesa da sala de jantar, onde eu havia deixado os presentes de Paula. O relógio, os perfumes, a bolsa. Ela se levantou e caminhou até lá. Ela pegou a bolsa sem pedir permissão. Ela examinou, abriu e passou a mão sobre o couro. Ela disse em voz alta que era linda, que sempre quisera uma bolsa daquelas, e que custavam cerca de $1000 nas lojas daqui. Meu coração parou. Senti um nó gelado no estômago. Paula também se levantou. Ela caminhou em direção a Vanessa com calma e sem pressa. Ela tirou a bolsa das mãos dela, delicadamente, mas com firmeza. Ela disse que era um presente para mim, que o havia comprado especialmente para a irmã dela. Vanessa sorriu, mas era um sorriso falso. Ela disse, claro, que estava apenas admirando, que era muito bonito. Mas vi algo em seus olhos, algo que me assustou: ambição, desejo, determinação. Paula colocou a bolsa de volta na mesa, mas desta vez a colocou mais perto de mim, como se a estivesse protegendo. O resto da visita foi constrangedor. Theo falava pouco. Vanessa não parava de olhar para os presentes. Tentei manter a conversa, mas senti uma tensão no ar que não consegui ignorar. Quando finalmente saíram, Paula fechou a porta e encostou-se nela. Ela olhou para mim e balançou a cabeça negativamente. Ela me disse que aquela mulher era perigosa, que tinha visto como ela olhava para os meus presentes, como se já fossem dela, como se eu não tivesse o direito de tê-los. Eu disse a ela que estava exagerando, que Vanessa só tinha sido curiosa, nada mais. Paula pegou nas minhas mãos. Ela olhou nos meus olhos. Ela me disse para ter cuidado, para não deixar ninguém pegar o que era meu, que eu merecia ter coisas boas, que eu merecia ser respeitada. Assenti com a cabeça. Mas, no fundo, eu não acreditava nela. Eu não acreditava que Vanessa fosse capaz de fazer algo ruim. Eu não acreditava que meu próprio filho permitiria que ela me desrespeitasse. Mas eu estava enganado. Muito errado. E eu descobriria isso em breve, da pior maneira possível. Os dias seguintes foram tranquilos. Paula e eu estabelecemos uma rotina agradável. Tomamos o café da manhã juntos. Fomos dar passeios pelo bairro. Nós cozinhamos. Assistimos a filmes antigos na televisão. Conversamos até altas horas da noite. Senti-me vivo novamente. Como se eu tivesse acordado de um longo sonho cinzento. Como se eu finalmente me lembrasse de quem eu era antes de me tornar apenas a mãe de alguém, apenas a mulher invisível que vivia sozinha naquela casa. Certa tarde, Paula insistiu para que saíssemos, que eu usasse o relógio, carregasse a bolsa e passasse um pouco de perfume. Ela me disse que não adiantava ter coisas boas se eu não as usasse. Inicialmente, resisti. Fiquei constrangida de sair daquele jeito. Tão arrumada, tão elegante, como se estivesse me exibindo, como se quisesse chamar a atenção. Mas ela não aceitaria um não como resposta. Ela me ajudou a escolher um vestido. Ela fez meu cabelo. Ela fez uma pequena maquiagem em mim. Ela colocou o relógio no meu pulso. Ela me deu a bolsa. Quando me vi no espelho, quase não me reconheci. Eu estava diferente. Eu parecia importante. Eu parecia alguém que merecia respeito. Fomos dar um passeio no centro da cidade. Entramos num café agradável. Pedimos café e bolo. Sentamo-nos junto à janela a observar as pessoas a passar. Paula tirou uma foto minha com o celular dela. Ela me disse que eu estava radiante, que era assim que eu deveria sempre me parecer. Eu sorri.
Mas, por dentro, eu ainda sentia aquela vozinha me dizendo que eu não merecia isso, que era demais, que uma mulher da minha idade não deveria estar andando por aí desse jeito. Quando voltamos para casa, já era final de tarde. Deixei a bolsa no meu quarto. Retirei o relógio com cuidado. Guardei-o de volta na caixa como se fosse um tesouro frágil. Paula me viu lá dentro. Ela não disse nada, mas eu sabia que estava desapontada. Fiquei desapontado por não ter conseguido simplesmente aproveitar. Simplesmente aceite que eu merecia coisas boas. Naquela noite, Theo ligou. Ele perguntou se eu e a Paula queríamos ir jantar na casa dele no domingo. Ele disse que Vanessa cozinharia, que seria bom passar um tempo em família. Fiquei muito feliz. Já haviam se passado mais de 6 meses desde que ele me convidará para sua casa. Pensei que talvez a presença de Paulo o tivesse feito refletir, que talvez ele se lembrasse de que eu existia, de que eu era sua mãe. Eu contei para a Paula. Ela não parecia tão entusiasmada. Ela perguntou se eu tinha certeza de que queríamos ir, se eu não preferiria passar aquele dia sozinhos. Eu disse a ela que queria ir, que queria que Theo visse que eu estava bem, que minha irmã estava comigo, que eu estava feliz. Paula concordou. Mas vi em seu rosto que ela não estava convencida, que algo a estava preocupando. O domingo chegou depressa. Eu me preparei com cuidado. Eu usei um vestido simples, mas bonito. Dessa vez eu usei o relógio. Peguei a bolsa com os perfumes dentro porque queria mostrá-los ao Theo. Eu queria que ele soubesse que a tia dele tinha me dado coisas bonitas, que alguém estava pensando em mim. Paula também se arrumou. Ela trouxe uma garrafa de vinho italiano que havia colocado na bagagem, um vinho caro de uma região que conhecia bem. Chegamos à casa de Theo às 18 horas. Era uma casa bonita, de 2 andares, com um quintal espaçoso, espaço suficiente para eu morar lá se algum dia me convidassem, mas eles nunca convidaram. Vanessa abriu a porta. Ela estava usando um avental. Ela sorriu, mas, novamente, foi um sorriso que não chegou aos seus olhos. Ela nos deixou entrar. A casa tinha um cheiro bom, como de comida caseira, como de especiarias. Fiquei surpreso. Eu não sabia que Vanessa cozinhava. Theo estava na sala de estar assistindo ao jogo de futebol. Ele se levantou para nos cumprimentar. Ele nos abraçou rapidamente. Ele nos mandou sentar. O jantar ficaria pronto em breve. Sentei-me no sofá. Coloquei minha bolsa ao meu lado. Paula deu o vinho para Vanessa. Ela pegou e leu o rótulo. Os olhos dela brilharam. Ela disse que era um vinho excelente, e que uma garrafa custava cerca de $150. Paula assentiu com a cabeça. Ela disse que era um presente, que eles deveriam aproveitá-lo. Vanessa levou para a cozinha. Eu esperava que ela abrisse para o jantar, mas ela não abriu. Ela guardou na despensa como se fosse só para ela e Theo, como se Paula e eu nem estivéssemos lá. Paula olhou para mim. Eu apenas olhei para baixo. Eu não queria causar problemas. Eu não queria estragar a noite. O jantar estava bom. Vanessa preparou frango ao molho, arroz, salada, nada de especial, mas estava gostoso. Comemos em silêncio durante a maior parte do tempo. Theo perguntou quando Paula iria embora. Ela disse que em uma semana teria que voltar ao trabalho, à sua vida na Itália. Ele assentiu com a cabeça. Ele perguntou se ela voltaria em breve. Paula disse que não sabia, que dependia de muitas coisas, mas que sempre estaria cuidando de mim, que sempre me ligaria. Ao dizer isso, ela olhou para Theo, como se esperasse que ele dissesse algo, que dissesse que também cuidaria dela, que não a deixaria sozinha. Mas Theo continuou comendo, como se não tivesse entendido a mensagem, ou como se não se importasse. Depois do jantar, fomos para a sala de estar. Vanessa serviu café. Tirei um dos perfumes da minha bolsa. Eu queria mostrar isso para o Theo. Eu queria que ele visse como era bonito. Dei para ele cheirar. Ele pegou, olhou para aquilo, disse que tinha um cheiro bom, nada mais. Ele deixou o papel na mesa de centro e voltou a assistir ao jogo de futebol na televisão. Vanessa veio. Ela pegou a garrafa. Ela examinou cuidadosamente e leu o rótulo. Os olhos dela se arregalaram um pouco.
Ela disse que era um perfume francês de uma marca cara, que um frasco custava cerca de $200. Assenti com a cabeça. Eu disse a ela que Paula tinha me trazido 3, que eram lindas e que me faziam sentir especial. Vanessa não disse mais nada, mas continuou encarando a garrafa por um longo tempo. Muito longo. Paula se levantou. Ela disse que estava ficando tarde, que deveríamos ir, que eu me cansava facilmente. Theo nem sequer se levantou para se despedir. Ele simplesmente levantou a mão do sofá e disse que deveríamos dirigir com cuidado. Vanessa nos acompanhou até a porta. Ela me abraçou, agradeceu por eu ter vindo, mas seu abraço era frio, vazio. Quando entramos no táxi, Paula estava quieta, muito quieta. Perguntei a ela o que havia de errado. Ela não disse nada, apenas que estava cansada. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Eu sabia que ela tinha visto a mesma coisa que eu. O jeito como Vanessa olhava para as minhas coisas. O jeito como Theo me ignorou. A forma como nenhum dos dois me tratou, como se eu fosse importante. Chegamos em casa e fomos dormir. Mas não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando no jantar, em como tudo tinha sido constrangedor. Sobre como meu filho parecia se importar pouco comigo, e sobre como os olhos de Vanessa estavam fixos nos meus presentes, como se ela já estivesse planejando algo. Como se ela já os quisesse para si mesma. Os dias seguintes passaram rapidamente. Muito rapidamente. Paula e eu sabíamos que ela teria que partir em breve, e isso nos deixou tristes. Tentamos aproveitar ao máximo cada momento, cada café da manhã, cada conversa, cada risada. Theo não ligou mais depois daquele jantar. Eu também não entrei em contato com ele. Eu já havia me acostumado com seu silêncio, sua distância, sua indiferença. Mas numa tarde, meu telefone tocou. Era ele. Ele perguntou se podia passar para pegar umas ferramentas que tinha deixado na minha garagem há alguns meses. Eu disse que sim, sempre que ele quisesse. Ele chegou meia hora depois. Ele foi direto para a garagem sem nem mesmo me cumprimentar direito. Paula estava na cozinha fazendo limonada. Fiquei na sala de estar esperando Theo terminar. Quando ele saiu da garagem, estava com as ferramentas na mão. Ele parou na entrada da sala de estar. Seus olhos percorreram a mesa onde eu havia deixado meus presentes mais uma vez. O relógio, os perfumes, a bolsa. Ele caminhou até lá. Ele pegou o relógio. Ele examinou atentamente. Ele me perguntou o quanto tinha custado. Eu disse a ele que não sabia, que era um presente da Paula. Que eu não havia perguntado o preço. Ele continuou olhando para aquilo. Ele disse que provavelmente custou cerca de $1.500. Que era uma marca muito boa, luxo suíço. Ele colocou o relógio de volta sobre a mesa. Ele pegou um dos perfumes. Ele fez o mesmo. Ele estimou que cada garrafa custava cerca de $200. Eu não entendia por que o preço importava tanto para ele, porque ele não podia simplesmente ficar feliz por eu ter coisas bonitas, por alguém tê-las dado a mim com amor. Paula saiu da cozinha. Ela percebeu a tensão. Ela ficou parada na porta, observando. Theo colocou o perfume sobre a mesa. Ele olhou para mim e disse para eu ter cuidado, que aquelas coisas eram muito valiosas, que eu deveria guardá-las em um lugar seguro, que seria uma pena se elas se estragassem. Assenti com a cabeça. Eu disse a ele que cuidaria deles, que eles eram muito importantes para mim. Ele foi embora sem dizer mais nada, sem perguntar como eu estava. Sem perguntar a Paula sobre sua viagem de volta, ele simplesmente pegou suas ferramentas e foi embora. Paula sentou-se ao meu lado. Ela me disse que não gostou do jeito que Theo olhou para as minhas coisas, como se estivesse fazendo contas, como se estivesse pensando em alguma coisa. Eu disse a ela que estava exagerando, que Theo era apenas curioso, nada mais. Mas, no fundo, eu também senti algo estranho. Havia algo desconfortável na maneira como ele havia examinado cada presente, na maneira como havia calculado cada preço. Naquela noite, Paula recebeu uma ligação do trabalho. Eles tiveram uma emergência. Eles precisavam que ela voltasse o mais rápido possível. Em 2 dias, e não em uma semana como havíamos planejado. Fiquei devastada. Eu não queria que ela fosse embora ainda.
Eu não queria ficar sozinha de novo. Mas eu entendi. Ela tinha a sua vida, as suas responsabilidades. Passamos esses 2 últimos dias juntos, inseparáveis. Nós cozinhamos. Conversamos. Choramos um pouco. Prometemos que ligaríamos com mais frequência. Que não deixaríamos tanto tempo passar sem nos vermos. Na manhã em que Paula partiu, levantei-me muito cedo. Preparei o café da manhã favorito dela. Eu queria que ela fosse embora com uma boa lembrança. Eu queria que ela soubesse o quanto significava para mim que ela tivesse vindo. Enquanto tomávamos o café da manhã, meu telefone tocou. Era Theo de novo. Ele perguntou se Paula já tinha ido embora. Eu disse a ele que ela partiria naquela tarde, que o voo dela saía às 6. Houve um silêncio. Então ele perguntou se podia passar para se despedir. Eu estava feliz. Pensei que talvez ele se importasse com a tia, que talvez ele tivesse algum coração, afinal. Eu disse que sim. Ele podia vir quando quisesse, e nós ficaríamos em casa o dia todo. Desliguei o telefone e contei para Paula. Ela não parecia animada. Ela apenas assentiu com a cabeça, como se já esperasse que algo assim acontecesse. Theo chegou ao meio-dia. Dessa vez ele veio acompanhado de Vanessa. Eles entraram juntos. Ele estava segurando uma pequena sacola de presente. Fiquei surpreso. Eu não esperava que eles trouxessem nada. Eles estavam sentados na sala de estar. Theo entregou a sacola para Paula. Ela abriu. Havia chocolates, um cartão, coisas simples. Mas o gesto foi gentil. Paula agradeceu-lhes. Ela os abraçou. Ela disse a eles que era um prazer vê-los, que esperava que eles cuidassem de mim e que não me deixassem sozinha por tanto tempo. Theo assentiu com a cabeça. Ele disse que sim, que viria com mais frequência. Mas eu sabia que ele não faria isso. Eu já tinha ouvido essa promessa antes. Vanessa se levantou. Ela caminhou até a mesa onde estavam meus presentes novamente, como se fossem um imã. Como se ela não pudesse evitar. Ela pegou a bolsa, abriu-a e olhou dentro. Ela disse que era lindo, que tinha um parecido, mas não tão bom, e que este era de melhor qualidade. Paula a observava com atenção e cuidado. Vanessa colocou a bolsa no chão. Ela pegou um dos perfumes. Ela destampou, borrifou um pouco no pulso, cheirou, sorriu e disse que o cheiro era incrível, perfeito para ela. Senti um nó gelado no estômago. Não gostei da maneira como ela disse isso, como se já fosse dela, como se eu nem estivesse ali. Paula se levantou. Ela caminhou em direção a Vanessa. Calmamente, ela tirou o perfume da mão, fechou-o com a tampa e colocou-o sobre a mesa, longe de si. Ela disse a ela em voz baixa, mas firme, que tudo aquilo era para mim, que havia comprado para a irmã, que não era para mais ninguém. Vanessa riu. Ela disse, claro, que estava apenas experimentando, que não havia problema nenhum. Mas o riso dela soava falso, forçado, e seus olhos mostravam algo diferente. Eles demonstraram irritação e ressentimento. Theo se levantou. Ele disse que estava ficando tarde, que eles tinham que ir, que tinham coisas para fazer. Eles se despediram rapidamente. Vanessa me deu um beijo na bochecha, mas estava ainda mais frio do que das outras vezes. Quando eles saíram, Paula fechou a porta e suspirou. Ela olhou para mim com preocupação. Ela me disse para ter muito cuidado, que aquela mulher queria minhas coisas e que faria o que fosse preciso para consegui-las. Eu disse a ela que não podia, que eram minhas, que Theo jamais permitiria algo assim. Paula balançou a cabeça negativamente. Ela me disse que Theo não me defenderia, que ela já tinha visto tudo, que ele era completamente controlado pela esposa, que fazia tudo o que ela pedia. Ela me disse para guardar minhas coisas em um lugar seguro, onde ninguém mais pudesse vê-las, onde ninguém pudesse tocá-las, mas eu não a ouvi. Achei que ela estava sendo paranoica, que Vanessa não faria nada de ruim, que Theo jamais me trairia daquela forma. Eu estava completamente enganado. Naquela tarde, levei Paula ao aeroporto. Nos abraçamos por um longo tempo. Ela me fez prometer que eu ligaria para ela se algo acontecesse. Se eu precisasse de ajuda, se alguém me desrespeitasse, eu prometi que ajudaria.
Mas, no fundo, eu achava que não seria necessário, que tudo ficaria bem. Eu a vi passar pela segurança. Fiquei ali parada até que ela desapareceu na multidão. Senti um enorme vazio no peito, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Voltei para casa sozinha. A casa estava silenciosa novamente, vazia novamente, exatamente como antes da chegada de Paula. Sentei-me na sala de estar. Olhei para os meus presentes sobre a mesa. O relógio brilhava. Os perfumes tinham um aspecto elegante. A bolsa estava ali, como uma lembrança de que alguém me amava, de que alguém pensava em mim. Mas, pela primeira vez, senti medo, medo de perdê-los, medo de que alguém os tirasse de mim, medo de que Paula estivesse certa. Peguei a bolsa. Levei para o meu quarto. Guardei no armário, escondido, protegido. Fiz o mesmo com os perfumes. E junto com o relógio, guardei todos, como se fossem segredos, como se eu não tivesse o direito de tê-los à vista. E então percebi algo terrível. Percebi que já não me sentia segura nem mesmo na minha própria casa. Que eu já não confiava no meu próprio filho. E eu estava certo em não confiar nele, porque o pior ainda estava por vir. Os primeiros dias sem Paula foram difíceis. A casa parecia, mais uma vez, grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Eu acordava de manhã e por um segundo esquecia que ela tinha ido embora. Eu esperaria ouvir a voz dela vinda da cozinha. Mas só havia silêncio. Theo não ligou. Nenhuma vez. Nem sequer perguntaram se ela havia chegado em segurança do aeroporto. Não para perguntar como eu estava. Nada. Eu também não entrei em contato com ele. Algo dentro de mim havia mudado. As palavras de Paula continuavam a ecoar na minha cabeça. O aviso dela, a preocupação dela, e mesmo que eu tenha tentado ignorá-los, não consegui. Eu havia guardado todos os meus presentes no armário do meu quarto. Eu as tirava de vez em quando só para olhar para elas, para me lembrar de que alguém tinha pensado em mim, mas já não as deixava à vista de todos. Eu não me sentia mais segura fazendo isso. Na tarde da semana seguinte, a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém. Olhei pela janela e vi o carro de Theo estacionado em frente à minha casa. Senti uma mistura de alegria e nervosismo. Abri a porta. Ele estava lá com Vanessa. Ambos estavam sorrindo. Eles me disseram que estavam apenas passando para dar um oi. Queriam ver como eu estava agora que Paula tinha ido embora. Eu os deixei entrar. Eu ofereci café a eles. Eles estavam sentados na sala de estar. Vanessa olhou em volta como se estivesse procurando por algo. Seus olhos pararam na mesa de jantar, a mesa onde meus presentes costumavam ficar. Ela perguntou onde estavam as coisas que Paula tinha me trazido. Ela disse que queria vê-los novamente, que eles eram tão bonitos. Eu disse a ela que os tinha guardado, que não queria que se estragassem, que eram muito valiosos para mim. Ela insistiu. Ela disse que só queria olhar para elas por um instante, que adorou aquela bolsa, que não conseguia parar de pensar nela. Algo no tom de voz dela me deixou desconfortável, mas eu não queria ser grosseiro. Não queria criar problemas, então fui para o meu quarto e peguei a bolsa no armário. Quando voltei para a sala de estar, entreguei a ela. Ela o pegou com as duas mãos. Ela abriu. Ela olhou para dentro. Ela passou os dedos sobre o couro. Ela o segurou contra o corpo como se fosse seu. Ela disse que combinava perfeitamente com ela, que era exatamente o seu estilo, que ela saberia usá-lo melhor do que eu. Minhas mãos começaram a suar. Eu disse a ela que era um presente da minha irmã, que significava muito para mim, que não era algo que eu usava todos os dias, mas que eu guardava com carinho. Vanessa olhou para mim, sorriu, mas era um sorriso estranho. Ela me disse que entendia, que estava apenas admirando a bolsa, que era óbvio que uma bolsa como aquela era elegante demais para ficar escondida em um armário. Theo não disse nada. Ele estava sentado ali, olhando para o celular como se não se importasse com a conversa, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Vanessa finalmente me devolveu a bolsa, mas fez isso lentamente, como se doesse deixá-la ir, como se quisesse ficar com ela. Eles ficaram mais um pouco. Conversamos sobre coisas sem importância, o tempo, o trânsito, nada de substancial.
E então Vanessa disse algo que me fez arrepiar. Ela disse que seria legal se eu lhe desse algo de presente, que afinal éramos família, que compartilhar era uma coisa boa de se fazer, e que com certeza Paula tinha trazido coisas suficientes para que eu pudesse dar uma. Eu fiquei em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Senti que estava sendo encurralado, que estavam me pressionando. Theo ergueu os olhos do celular. Ele olhou para mim. Ele disse que Vanessa tinha razão, que eu havia recebido muitos presentes, que não faria mal compartilhar um pouco, que eu nunca usava aquelas coisas mesmo. Senti algo se quebrar dentro de mim. Meu próprio filho, meu próprio sangue, estava me pedindo para doar as únicas coisas boas que eu tinha, as únicas coisas que me faziam sentir valiosa. Eu disse que não, que aqueles presentes eram meus, que Paulo os havia comprado para mim, que eu não os daria a ninguém. A atmosfera mudou. Vanessa parou de sorrir. Theo franziu a testa como se eu tivesse dito algo errado, como se fosse egoísmo da minha parte querer ficar com o que era meu. Vanessa se levantou. Ela disse que entendia. Que não havia problema algum. Mas a voz dela era fria, ressentida. Theo também se levantou. Ele me disse que eu não precisava ser assim, que a esposa dele só estava sendo gentil e que eu estava sendo difícil. Fiquei ali sentado, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Meu filho estava me chamando de difícil por não doar minhas coisas, por não ceder aos caprichos da esposa dele. Eles foram embora sem se despedir direito. A porta fechou com mais força do que o necessário. Fiquei sozinha na sala de estar com a bolsa ainda nas mãos. Chorei. Chorei pela primeira vez em muito tempo. Não por tristeza, por raiva, por impotência, por dor. Naquele momento, percebi que Paula tinha razão, que Vanessa queria as minhas coisas e que Theo a apoiaria, que ele escolheria agradá-la em vez de me respeitar. Guardei a bolsa novamente. Dessa vez, coloquei no lugar mais escondido, atrás dos meus lençóis velhos, onde ninguém pensaria em procurar. Fiz o mesmo com os perfumes e o relógio. Eu os escondi como se fossem tesouros em perigo, porque era isso que eles eram, e estavam em perigo. Naquela noite, liguei para Paula. Contei a ela o que havia acontecido. Ela ficou com raiva. Ela me disse para não abrir a porta para eles novamente, para não deixá-los entrar na minha casa, para proteger o que era meu. Ela me disse para ligar imediatamente se tentassem qualquer outra coisa, que ela voltaria se necessário e que não me deixaria sozinha com isso. Desligamos o telefone e eu fui dormir, mas não consegui descansar. Eu não conseguia parar de pensar no rosto de Vanessa enquanto ela segurava minha bolsa, em como ela olhava para ela, em como ela a desejava. E como Theo me olhou com frieza, com decepção, como se eu fosse o problema, como se eu fosse egoísta. Passaram-se 3 dias. Theo não ligou. Eu também não. O silêncio entre nós era diferente agora. Não se tratava mais apenas de distância. Foi uma ruptura. E então, numa tarde, vi o carro dele estacionado em frente à minha casa novamente. Mas desta vez, ele veio sozinho, sem Vanessa. Senti um certo alívio. Pensei que talvez ele estivesse vindo se desculpar, que talvez tivesse refletido, que talvez se lembrasse de que eu era sua mãe. Abri a porta. Ele entrou, mas não me cumprimentou com um abraço. Ele não perguntou como eu estava. Ele simplesmente entrou direto na sala de estar. Ele se sentou. Ele olhou para mim. E então ele disse algo que eu jamais esquecerei. Ele me disse que Vanessa estava muito chateada, que se sentia rejeitada, que eu a tinha feito se sentir mal, que ela só queria pegar a bolsa emprestada para uma festa, nada mais. Eu disse a ele que não, que a bolsa era minha e que eu não a emprestaria. Ele insistiu. Ele me disse que eu estava sendo ridícula, que eu nunca ia a lugar nenhum, que eu nunca usava aquelas coisas, que eram desperdício tê-las guardadas. Senti algo dentro de mim se despedaçar. Meu filho me dizia que eu não merecia ter coisas boas porque não as usava. Como se meu valor dependesse de quão útil eu fosse para os outros. Eu disse não novamente, com mais firmeza. Eu disse para ele ir embora, que não queria mais falar sobre isso. Ele se levantou. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Uma mistura de raiva e desprezo. Ele me disse que eu me arrependeria.
que Vanessa não se esquecesse dessas coisas, que eu estava arruinando meu relacionamento com eles por causa de uma bolsa idiota. E ele foi embora, me deixando ali, tremendo, assustada, me perguntando como eu tinha chegado a esse ponto, como meu próprio filho tinha se tornado um estranho, alguém que me fazia sentir culpada por proteger o pouco que eu tinha. Naquela noite, não consegui dormir nada. Eu sabia que algo ruim ia acontecer. Eu conseguia sentir. E eu estava certo. Os dias seguintes foram estranhos. Theo não ligou novamente. Eu também não entrei em contato com ele. Agora havia um muro entre nós. Uma parede que eu não havia construído, mas ela estava lá. Sólido, real, doloroso. Passei meus dias sozinha em casa. Eu raramente saía, quase nunca. Eu tinha medo de deixar minhas coisas sem vigilância, medo de que alguém invadisse minha casa, medo de que elas fossem roubadas de mim. Percebi o quão ridículo soava, mas não consegui evitar. O jeito como Vanessa olhou para os meus presentes, o jeito como Theo me pressionou, tudo isso me deixou com medo. Paula me ligava todos os dias. Ela perguntou como eu estava, se Theo tinha voltado, se alguma coisa tinha acontecido. Eu disse a ela que não, que tudo estava calmo, mas nós duas sabíamos que era a calmaria antes da tempestade. Certa manhã, eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi um barulho lá fora. Espiei pela janela e vi o carro de Theo chegando. Eram apenas 9 horas da manhã. Ele nunca chegou tão cedo. Ele saiu do carro. Ele estava sozinho novamente. Ele bateu na porta. Hesitei. Eu não queria abrir. Eu não queria outra discussão, mas ele era meu filho. Eu não podia simplesmente deixá-lo lá fora. Abri a porta. Ele entrou sem esperar por um convite. Ele tinha uma expressão séria, tensa. Ele me disse que precisávamos conversar, que isso não podia continuar, que tínhamos que resolver o problema. Perguntei qual era o problema. Ele olhou para mim como se eu fosse um tolo. Ele me disse que o problema era a minha atitude, que eu estava sendo egoísta, que Vanessa só tinha pedido um favor e eu tinha transformado tudo em um drama. Senti a raiva subir-me à garganta. Eu disse a ele que não havia nenhum drama, que eu simplesmente havia dito não, que eu tinha o direito de dizer não, que minhas coisas eram minhas. Ele elevou a voz. Ele me disse que eu não entendia, que Vanessa era sua esposa, que ela era importante para ele, que eu deveria me esforçar para me dar bem com ela. Eu disse a ele que sempre fui gentil com ela, que nunca a desrespeitei e que a única coisa que eu não faria seria dar ou emprestar minhas coisas a ela. Theo caminhou em direção à sala de jantar. Ele olhou para a mesa vazia. Ele me perguntou onde estavam os presentes. Eu disse a ele que eles foram guardados em um lugar seguro. Ele olhou para mim atentamente. Ele perguntou exatamente onde. Eu disse a ele que isso não era da conta dele, que eram minhas coisas, e eu decidia onde guardá-las. Sua expressão mudou. Ficou mais difícil, mais frio. Ele me disse que eu estava sendo paranoica, que ninguém ia roubar nada de mim, que eu estava exagerando. Mas eu sabia que não estava exagerando. Eu vi isso nos olhos dele. Percebi que ele tinha vindo com um plano, que Vanessa o havia enviado, e que ele não sairia dali sem conseguir o que queria. Pedi que ele se retirasse, que já tínhamos conversado o suficiente, que não havia mais nada a dizer. Ele não se mexeu. Ele ficou parado no meio da sala de estar, olhando para mim como se estivesse calculando, pensando. Então ele pegou o celular. Ele discou um número. Ele colocou no viva voz. Era Vanessa. Ela começou a falar. Ela me disse que não entendia por que eu estava sendo tão difícil. Que ela só queria usar a bolsa uma vez, para um casamento, e que a devolveria depois. Eu disse a ela que não, que já havia dito não, que não mudaria de ideia. O tom dela mudou. Tornou-se mais doce, mais manipuladora. Ela me disse que eu não precisava daquilo, que eu nunca saía de casa, que eu estava desperdiçando, que uma mulher da minha idade não tinha onde usar essas coisas. Senti como se tivesse levado um tapa. Uma mulher da minha idade. Como se ter 69 anos significasse que eu não merecesse mais ter coisas boas. Como se a minha vida não valesse mais nada. Eu disse para ela desligar. Que eu não queria mais ouvi-la. Theo encerrou a chamada. Ele olhou para mim com decepção.
Ele me disse que eu estava forçando a escolher, que eu estava colocando bens materiais acima da família, que eu estava sendo uma mãe ruim. Essas palavras me magoaram mais do que qualquer outra coisa. Uma mãe ruim. Eu, que havia sacrificado tudo por ele. Eu, que trabalhei em turnos duplos para lhe proporcionar uma educação. Eu, que nunca comprei nada para mim mesmo, para que nunca lhe faltasse nada. E agora ele estava me chamando de uma mãe por não ter doado a única coisa que alguém me deu com amor. Eu disse para ele ir embora, que não queria mais vê-lo, que ele não deveria voltar até que pudesse me respeitar. Ele riu. Foi uma risada amarga e seca. Ele disse, tudo bem, se era isso que eu queria, que assim seja. Que ele não me incomodaria mais. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, parou. Ele se virou. Ele olhou para mim com algo que me assustou, algo sombrio, algo que eu nunca tinha visto nele. Ele me disse que eu mesma havia provocado isso, que eu não deveria dizer nada depois, que ele não havia me avisado. E ele foi embora. A porta bateu com força. Fiquei sozinha, tremendo, com o coração batendo muito rápido. Liguei para Paula. Contei tudo para ela. Ela ficou com medo. Ela me disse para ter muito cuidado, trocar as fechaduras e não abrir mais a porta para eles. Eu disse a ela que não achava que Theo fosse capaz de fazer nada de ruim. Ela me disse que eu não sabia reconhecer pessoas quando elas ficavam obcecadas por alguma coisa. Dinheiro e ambição transformam as pessoas. Passei o resto do dia em estado de alerta. Eu me assustava com cada ruído. Eu verificava as janelas a cada 5 minutos. Verifiquei 3 vezes se todas as portas estavam trancadas. Ao anoitecer, eu estava exausto. Eu não tinha comido nada o dia todo. Forcei-me a comer um pedaço de pão. Tomei chá para me acalmar. Fui para a cama cedo, mas não consegui descansar. Eu continuava ouvindo ruídos, vendo sombras se moverem. Minha mente estava me pregando peças. Às 3 horas da manhã, eu me levantei. Fui verificar o armário onde guardava meus presentes. Eles ainda estavam lá, todos eles, intactos. Me senti boba por ter sido tão paranoica. Voltei para a cama. Tentei dormir. No dia seguinte, acordei tarde. Minha cabeça doía. Meu corpo estava pesado como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu fiz café. Sentei-me na cozinha. Olhei pela janela. Tudo parecia normal, tranquilo. Então meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Hesitei, mas respondi. Era Vanessa. Ela perguntou se poderíamos conversar como adultos, sem o Theo no meio. Eu disse a ela que não tínhamos nada para conversar. Ela insistiu. Ela disse que só queria explicar seu ponto de vista, que talvez eu a tivesse entendido mal. Eu disse a ela que não havia nada para mal-entendidos, que minhas coisas eram minhas, ponto final. Ela suspirou. Ela me disse que eu estava sendo teimosa, que estava arruinando o relacionamento com meu filho por coisas bobas, e que um dia eu me arrependeria disso. Eu desliguei. Eu não queria mais ouvi-la. Eu não queria que ela me manipulasse. Mas as palavras dela continuavam a ecoar na minha cabeça. Eu estava arruinando meu relacionamento com Theo, mas não defendendo minhas coisas. Mas por que ele escolheu uma mulher ambiciosa em vez de sua própria mãe? Naquela tarde, decidi sair. Eu precisava de ar fresco. Precisava clarear a mente. Tranquei a casa direitinho. Verifiquei 2 vezes se tudo estava trancado. Atravessei o parque a pé. Sentei-me num banco. Observei as famílias brincando, as crianças correndo, as mães sorrindo. E eu me perguntei em que momento minha vida havia se tornado isso. Em que momento passei de mãe amada a obstáculo, alguém a ser manipulada, alguém de quem se roubava. Voltei para casa 2 horas depois. Abri a porta. Tudo parecia normal. Entrei. Tranquei a porta atrás de mim. Fui para o meu quarto. Abri o armário. Olhei por trás dos lençóis. Meu coração parou. A bolsa havia sumido. Verifiquei novamente. Mudei todos os lençóis de lugar. Revirei cada canto do armário.
Os perfumes também tinham desaparecido. E o relógio, tudo havia desaparecido. Alguém entrou na minha casa. Alguém mexeu nas minhas coisas. Alguém me roubou. E eu sabia exatamente quem tinha sido. Fiquei parada em frente ao armário vazio, sem conseguir respirar. Minhas mãos estavam tremendo. Minha cabeça estava girando. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Verifiquei repetidas vezes, como se meus olhos estivessem me enganando. Como se os presentes fossem reaparecer magicamente, mas eles não estavam lá. Não havia nada lá. Sentei-me na beira da cama. Tentei pensar. Tentei entender como isso tinha acontecido. Eu tranquei a casa direitinho. Eu verifiquei as portas e as janelas. Quando saí, tudo estava trancado. E então eu soube que Theo tinha uma chave da minha casa. Eu lhe dei isso anos atrás para emergências, para quando eu precisasse de ajuda. Nunca imaginei que ele fosse usar isso dessa forma. Eu nunca imaginei que ele usaria isso para me roubar. Senti náuseas. Corri para o banheiro. Eu me ajoelhei em frente ao vaso sanitário, mas nada saiu. Apenas ânsia de vômito, apenas o peso esmagador da traição. Lavei meu rosto com água fria. Olhei para mim mesma no espelho. Vi uma velha senhora, cansada, derrotada. Uma mulher cujo próprio filho acabará de roubá-la. Saí do banheiro. Peguei meu telefone. Disquei o número de Theo. O telefone tocou 5 vezes. Ele não respondeu. Disquei novamente. De novo. Ele não respondeu. Disquei para Vanessa. Ela também não respondeu. Enviei mensagens de texto para eles. Eu disse a eles que sabia o que tinham feito, para devolverem minhas coisas, que aquilo era roubo, que eles eram o pior tipo de gente. As mensagens foram marcadas como lidas, mas não houve resposta. Sentei-me no sofá. As lágrimas começaram a cair. Eu não consegui impedi-los. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela traição, pela perda, pela humilhação de meu próprio filho ter me tratado dessa maneira. Liguei para Paula. Ela atendeu ao segundo toque. Ela ouviu minha voz embargada e soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. Contei tudo para ela, que eu tinha ficado fora por 2 horas, que quando voltei, tudo tinha sumido. Aquele Theo tinha uma chave. Eu sabia que era ele. Paula gritou. Eu nunca a tinha ouvido tão zangada. Ela me disse para ligar para a polícia, para denunciar o roubo, para não deixar que eles saíssem impunes. Eu disse a ela que não podia, que ele era meu filho, que eu não podia colocá-lo em apuros com a lei, que eu não podia fazer isso com ele. Ela me disse que ele não tinha problema nenhum em fazer isso comigo, que eu tinha que me defender, que eu tinha que recuperar o que era meu, mas eu não sabia se conseguiria. Eu não sabia se tinha forças. Eu me sentia tão cansada, tão velha, tão inútil. Paula me disse para esperar, para não fazer nada, que ela pegaria o próximo voo, que chegaria em 2 dias e que resolveríamos isso juntas. Desligamos o telefone. Fiquei sentada no sofá até escurecer. Eu não acendi as luzes. Eu não comi. Eu não fiz nada. Fiquei ali sentada na escuridão, pensando em como minha vida tinha chegado a esse ponto. Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada ruído me assustava. Eu tinha medo que eles voltassem, que quisessem mais, que fizessem algo pior comigo. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Espiei pela janela. Theo ficou sozinho, sem Vanessa. Eu não queria deixá-lo entrar, mas precisava ver o rosto dele. Eu precisava ouvi-lo admitir o que tinha feito. Abri a porta. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, como se fosse um dia normal, como se não tivesse me roubado no dia anterior. Ele sentou-se no sofá. Ele olhou para mim. Ele perguntou por que eu estava incomodando com mensagens, por que eu estava sendo tão dramática. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu gritei com ele. Eu lhe disse que sabia o que ele tinha feito, que ele tinha entrado na minha casa, que tinha levado as minhas coisas, que tinha me roubado. Ele balançou a cabeça negativamente. Ele me disse que eu era louca, que ele não tinha feito nada daquilo, que não sabia do que eu estava falando.
Mas eu vi algo em seus olhos, um lampejo de culpa, de nervosismo. Eu sabia que ele estava mentindo. Eu disse a ele que ele tinha a chave da minha casa, que ninguém mais poderia ter entrado, que eu sabia que era ele. Ele se levantou. Ele me disse que eu estava sendo paranoica, que provavelmente eu tinha perdido as coisas e agora estava inventando histórias. Que uma mulher da minha idade às vezes se esqueça de onde colocou as coisas, usando minha idade contra mim novamente, como se eu fosse senil, como se eu fosse estúpida. Eu disse para ele me devolver minhas coisas ou eu chamaria a polícia. Ele riu. Ele me disse para prosseguir, que eu não tinha provas, que ninguém acreditaria em mim. E ele estava certo. Eu não tinha provas, apenas a minha palavra contra a dele. E ele era um homem respeitável com um emprego estável. Eu era apenas uma velha solitária, talvez um pouco confusa. Ele foi embora. Ele me deixou lá, mais destruída do que antes, mais sozinha do que nunca. Passei o resto do dia pensando no que fazer, se deveria ir à casa dele, confrontar Vanessa, procurar minhas coisas. Mas eu estava com medo. Com medo do que eles possam me fazer. Com medo de que chamassem a polícia e me acusassem de alguma coisa. Paula me ligou naquela noite. Ela me disse que seu voo partiria no dia seguinte, que chegaria à tarde, que eu deveria esperar, que estaríamos juntos em breve. Eu disse a ela que Theo tinha aparecido, que ele tinha negado tudo, que ele tinha me feito sentir como se eu estivesse louca. Paula me disse que eu não estava louca, que ela resolveria tudo, que ele não sairia impune, que ele pagaria pelo que tinha feito. No dia seguinte, limpei a casa. Não sei por quê. Acho que precisava fazer algo para manter as mãos ocupadas, para não ficar pensando no vazio que sentia. Às 3 horas da tarde, Paula chegou. Ela tinha apenas uma pequena mochila. Ela tinha vindo às pressas só por minha causa. Ela me abraçou na porta e eu chorei de novo. Chorei em seus braços como uma criança. Gritei toda a dor, toda a vergonha, toda a traição. Ela me deixou chorar. Ela não disse nada. Ela simplesmente me abraçou. Quando finalmente me acalmei, entramos. Ela estava sentada na sala de estar. Ela olhou para mim com determinação. Ela me disse que agora nós resolveríamos isso, que iríamos à casa de Theo e recuperaríamos o que era meu. Eu disse a ela que estava com medo, que não sabia se conseguiria encará-los. Ela pegou nas minhas mãos. Ela me disse que eu não estava sozinha, que ela estaria comigo, que juntas éramos mais fortes. Esperamos até às 18 horas. Paula disse que era melhor ir quando ambos estivessem em casa, assim não haveria como eles negarem as coisas se os víssemos lá. Entramos no carro que Paula havia alugado. Ela dirigiu até a casa de Theo. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir do meu peito. Chegamos. Paula estacionou o carro do outro lado da rua. Vimos o carro de Theo e o de Vanessa. Ambos estavam lá. Paula saiu do carro. Permaneci sentado. Eu estava com medo. Ela abriu a minha porta. Ela estendeu a mão. Ela me disse que era hora. Chegou a hora de me defender e recuperar minha dignidade. Peguei na mão dela. Saí do carro. Caminhamos juntos até a porta da frente. Paula tocou a campainha. Esperamos. Vanessa abriu. O rosto dela mudou quando nos viu. Ela tentou fechar a porta, mas Paula a impediu. Ela disse que precisávamos conversar, que não iríamos embora até recuperarmos o que eles haviam roubado. Vanessa disse que não sabia do que estávamos falando, que deveríamos ir embora ou ela chamaria a polícia. Paula sorriu, mas era um sorriso frio. Ela disse que era perfeito, para ligar para a polícia, que teríamos o maior prazer em explicar como eles haviam entrado na casa de uma senhora idosa e roubado presentes no valor de mais de $2.000. Vanessa empalideceu. Theo apareceu atrás dela. Ele nos viu e sua expressão endureceu. Paula olhou-o diretamente nos olhos. E então ela disse algo que mudou tudo. Ela disse que sabia exatamente onde estavam minhas coisas. Que ela os havia rastreado. Que a bolsa tinha um rastreador GPS costurado no forro. Ela sempre colocava rastreadores em objetos de valor que dava de presente, caso fossem perdidos ou roubados. Ela estava mentindo, mas eles não sabiam disso.
E funcionou. Theo e Vanessa se entreolharam. Vi o pânico em seus olhos. O jeito como engoliram em seco, o jeito como seus corpos se tensionaram. Paula pegou o celular. Ela mostrou-lhes uma tela. Não sei exatamente o que era. Talvez algum aplicativo, talvez nada, mas eles não chegaram perto o suficiente para verificar. Eles apenas observaram à distância. Paula disse que o sinal vinha de dentro desta casa, especificamente do segundo andar. Da sala da frente. Vanessa deu um passo para trás. Theo cerrou os punhos, mas nenhum dos dois disse nada. Paula continuou falando em um tom de voz calmo e firme, sem gritar. Ela disse que eles tinham duas opções. Devolva tudo agora mesmo e isso ficará entre a família, ou ela chamará a polícia e prestará queixa por roubo qualificado, invasão de domicílio e furto contra idoso. Ela disse que conhecia advogados neste país, bons advogados, que com as provas do GPS e nosso depoimento, Theo poderia ir para a cadeia, perder o emprego, a reputação, tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado, longo, insuportável. Finalmente, Vanessa falou. Ela disse que tudo não passou de um mal-entendido, que apenas havia pegado as coisas emprestadas, que as devolveria mais tarde e que não era roubo se ela pretendia devolvê-las. Paula riu, mas não era uma risada feliz. Foi uma risada dura e fria. Ela disse à moça que entrar na casa de alguém sem permissão era invasão de propriedade. Que pegar coisas sem autorização era roubo, que não importava se ela planejava devolvê-las ou não. Theo finalmente falou. Ele olhou para mim. Ele me disse que eu estava exagerando, que éramos família, que eu não podia fazer isso com eles, que ele era meu filho. Algo dentro de mim se quebrou. Eu disse a ele que ele deixou de ser meu filho quando entrou na minha casa como um ladrão. Quando ele roubou as únicas coisas bonitas que eu tinha, quando escolheu sua esposa ambiciosa em vez de respeitar sua mãe. Eu disse a ele que lhe havia dado tudo, toda a minha vida, todo o meu esforço, todo o meu amor. E ele me retribuiu roubando de mim, fazendo-me sentir louca, dizendo que eu era paranoica. Minha voz embargou, mas continuei falando. Eu disse a ele que nunca lhe havia pedido nada, apenas respeito. Só que ele me deixou ficar com algo para mim. E ele nem isso conseguiu me dar. Theo olhou para baixo. Pela primeira vez, viu parecer envergonhado, mas ele não disse nada. Ele não pediu desculpas. Ele não pediu perdão. Paula deu-lhe um ultimato. Eles tinham 5 minutos para descer com tudo ou ela ligaria para o 911. Ela pegou o celular. Ela começou a contar. Vanessa olhou para Theo. Ela disse algo para ele em voz baixa. Ele balançou a cabeça negativamente. Ela insistiu. Eles discutiam em sussurros, mas conseguíamos ouvir parte da conversa. Vanessa dizia que eles não podiam arriscar, que se chamassem a polícia, tudo pioraria. Theo estava dizendo que agora aquelas coisas eram dele e que não as devolveria. Paula chegou aos 3 minutos. Ela levantou o telefone. Ela discou 9, depois 1. Seu dedo pairou sobre o último. Vanessa gritou para ela esperar, que elas iriam buscar as coisas e que as devolveriam. Ela subiu as escadas correndo. Theo a seguiu. Paula e eu ficamos na porta. Meu coração batia tão forte que meu peito doía. Ouvimos barulhos no andar de cima, gavetas abrindo, passos rápidos, vozes discutindo. Então eles desceram. Vanessa carregava a bolsa. Theo tinha um saco plástico com os perfumes e o relógio dentro. Vanessa atirou a bolsa em mim. Caiu no chão à minha frente como lixo, como se não tivesse valor algum. Theo enfiou a sacola nas minhas mãos com força e raiva. Ele olhou para mim com ódio, puro ressentimento. Ele perguntou se eu estava feliz agora, por ter recuperado minhas coisas preciosas, e se esperava que tivessem valido a pena, já que eu havia perdido meu filho por causa delas. Paula deu um passo à frente. Ela ficou entre nós. Ela disse a Theo para não falar comigo daquele jeito, que ele havia perdido a mãe no dia em que decidiu roubá-la, que a escolha tinha sido dele, não minha. Ela disse a ele que um homem de verdade protege sua mãe, cuida dela, a respeita, que ele não era um homem, era um ladrão, um covarde, um filho indigno. Theo cerrou os dentes, com os olhos cheios de lágrimas. Mas não sei se eram lágrimas de remorso ou de raiva.
Vanessa agarrou o braço dele. Ela o puxou para dentro. Ela gritou para irmos embora, para nunca mais voltarmos, que não éramos bem-vindos em sua casa. Paula pegou no meu braço. Ela pegou a bolsa do chão. Ela me ajudou a caminhar até o carro. Minhas pernas mal conseguiam me sustentar. Quando chegamos ao carro, olhei para trás. Theo estava parado na porta, nos observando. Sua expressão era indecifrável. Uma mistura de vergonha, raiva e dor. Por um segundo, pensei que ele viria, que pediria meu perdão, que diria que tudo tinha sido um terrível engano. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente ficou ali parado, observando-nos partir, vendo o que restava do nosso relacionamento se desfazer para sempre. Paula dirigiu em silêncio. Fiquei olhando pela janela sem ver nada. Recuperei minhas coisas. A bolsa, os perfumes, o relógio, tudo estava ali em minhas mãos, intacto. Mas não senti alívio. Não senti que havia vencido. Eu simplesmente me senti vazio. Um vazio imenso que nenhum presente poderia preencher. Nós tínhamos vencido. Recuperamos o que era meu. Mas eu havia perdido meu filho. E eu não sabia se algum dia conseguiria tê-lo de volta. Chegamos em casa. Paula me ajudou a entrar. Ela me fez sentar no sofá. Ela conferiu cada presente. Ela me mostrou que estava tudo bem, que nada estava danificado. Assenti com a cabeça, mas não me importei. Eu já não me importava mais. Paula sentou-se ao meu lado. Ela me abraçou. Ela me disse que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha defendido minha dignidade, que eu deveria me orgulhar. Eu disse a ela que não me sentia orgulhoso. Eu me sentia cansada, triste, arrasada. Ela me disse que aquilo era normal, que o que tinha acontecido era terrível, que nenhuma mãe deveria passar por isso, mas que com o tempo eu me recuperaria, que eu era mais forte do que pensava. Naquela noite, Paula ficou comigo. Ela não me deixou em paz. Ela preparou chá. Ela esquentou a sopa. Ela me obrigou a comer mesmo eu não estando com fome. Ela me ajudou a trocar as fechaduras da casa. Ela chamou um chaveiro que veio naquela mesma noite. Agora Theo nunca mais conseguiu entrar. Fui para a cama cedo. Paula deitou-se ao meu lado. Como quando éramos meninas, como quando tínhamos medo e dormíamos juntas para nos sentirmos seguras. Perguntei a ela se eu tinha feito a coisa errada, se eu deveria ter dado a bolsa para Vanessa desde o início, se tudo isso poderia ter sido evitado. Paula apertou minha mão. Ela me disse que não. Que eu não tinha feito nada de errado, que defender o que era meu não era egoísmo, que ter limites não me tornava uma mãe ruim. Ela me disse que Theo havia escolhido seu caminho, que havia decidido roubar, mentir, trair, que essas eram decisões dele, não minhas. Ela me disse que eu merecia respeito. Eu mereço ser tratado com dignidade. Eu mereço ter coisas boas sem que ninguém as tire de mim. Fechei os olhos. As lágrimas continuavam a cair. Mas, pela primeira vez em dias, não eram apenas lágrimas de dor. Eram também lágrimas de alívio, de gratidão, de saber que eu não estava sozinha. Que alguém me defendeu. Alguém lutou por mim. Alguém me lembrou que eu tinha valor. Adormeci com a mão de Paula na minha. A sensação de que talvez, só talvez, um dia isso doa menos. Um dia, poderei olhar para os meus presentes e ver apenas amor, e não traição. Um dia eu me sentiria inteiro novamente. Mas aquele dia ainda estava muito longe mesmo. Enquanto isso, eu só podia esperar, me curar e aprender a conviver com essa nova dor, com essa nova realidade, com esse filho que eu havia perdido para sempre. Os dias seguintes foram estranhos. Paula ficou comigo por mais uma semana inteira. Ela cancelou reuniões e adiou compromissos. Ela me disse que eu era mais importante do que qualquer emprego. Passávamos a maior parte dos nossos dias em silêncio. Ela cozinhava. Eu lhe faria companhia. Costumávamos passear à tarde. Aos poucos, comecei a me sentir um pouco melhor. Não é bom, mas é melhor. Theo não ligou. Ele não enviou nenhuma mensagem. Nada. Era como se ele tivesse morrido, ou como se eu tivesse morrido para ele.
Às vezes eu me perguntava se ele se arrependia, se pensava em mim, se entendia o mal que havia causado. Mas eu nunca teria essas respostas. E talvez tenha sido para o melhor. Certa tarde, Paula tirou a bolsa do armário onde eu a havia guardado novamente. Ela me deu. Ela me disse que eu tinha que usar, que eu não podia continuar escondendo como se fosse algo proibido. Eu disse a ela que não conseguia, que toda vez que eu via aquilo, me lembrava de tudo, o roubo, a traição, o olhar de ódio no rosto de Theo. Paula sentou-se à minha frente. Ela pegou nas minhas mãos. Ela me disse que entendia, mas que eu não podia deixar que eles vencessem. Se eu continuasse escondendo minhas coisas, eles teriam alcançado seu objetivo. Eles teriam conseguido me fazer sentir como se eu não merecesse nada. Ela me disse que eu precisava resgatar o significado original daqueles presentes, que eles eram símbolos de amor, que eu era importante, que alguém estava pensando em mim, e que eu não podia deixar Theo e Vanessa mancharem isso. Ela tinha razão. Eu sabia. Mas foi difícil. Muito difícil. Naquela tarde, ela me obrigou a me vestir bem. Eu vesti um vestido bonito. Ela fez meu cabelo. Ela fez uma pequena maquiagem em mim. Ela colocou o relógio no meu pulso. Ela me borrifou com perfume. Ela me deu a bolsa. Fomos dar um passeio no centro da cidade. Entramos numa loja e fomos a um café. Paula tirou fotos minhas. Ela me fez sorrir. Ela me fez lembrar quem eu era. Uma mulher digna, uma mulher valiosa, uma mulher que merecia ocupar seu espaço no mundo. Quando chegamos em casa, eu me senti diferente. Ainda não está completamente curado, mas está mais forte. Como se algo dentro de mim tivesse despertado, algo que estava adormecido há muito tempo. Paula teve que partir 3 dias depois. Desta vez, a despedida foi diferente. Ainda doía, mas já não me sentia tão perdida, tão sozinha, tão destruída. Ela me abraçou no aeroporto. Ela me fez prometer que eu usaria meus dons, que não os esconderia, que sairia, que viveria, que não deixaria o medo me aprisionar. Eu prometi que tentaria. E desta vez eu estava falando sério. As semanas foram passando. Aprendi a conviver com o silêncio de Theo. Com a sua ausência, com o fato de que talvez eu nunca mais possa ter um relacionamento com ele. Doía. Doía muito. Houve noites em que chorei até adormecer. Houve dias em que me perguntei onde havia falhado como mãe. O que eu fiz de errado para que meu filho me tratasse dessa maneira? Mas Paula me ligava todos os dias. Ela me lembrou que eu não tinha feito nada de errado, que algumas pessoas simplesmente fazem escolhas ruins, que Theo havia escolhido a ambição e a ganância em vez do amor e do respeito. Comecei a sair mais, a usar as minhas coisas, o relógio no pulso, o perfume na pele, a bolsa no braço. No início, senti-me desconfortável, como se todos estivessem a olhar para mim, como se todos soubessem o que tinha acontecido. Mas ninguém sabia, e ninguém me olhou de forma estranha. Na verdade, algumas mulheres me elogiavam. Eles me diziam que eu estava elegante, que a bolsa era linda, que eu cheirava muito bem. E aos poucos, comecei a acreditar nisso. Comecei a acreditar que mereço ter coisas boas, que minha idade não me torna menos valiosa, que minha solidão não me tornava invisível. Certo dia, eu estava no supermercado comprando legumes. Eu estava usando o relógio e carregando a bolsa. Uma senhora mais velha se aproximou de mim. Ela me disse que eu estava radiante. Ela me perguntou qual era o meu segredo. Eu sorri para ela. Eu disse a ela que não havia segredo nenhum. Eu tinha acabado de aprender a me valorizar, a me defender, a não deixar ninguém me fazer sentir menos do que eu era. Ela assentiu com a cabeça. Ela me disse que gostaria de ter aprendido isso na minha idade, que passou a vida inteira agradando aos outros, colocando-se em último lugar e esquecendo-se de si mesma. Eu disse a ela que nunca é tarde demais, que sempre podemos começar a nos respeitar, a exigir respeito, a ocupar o lugar que merecemos. Quando cheguei em casa naquele dia, olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher diferente. Não a mulher fragilizada de um mês atrás, não a mulher invisível de um ano atrás. Vi uma mulher que havia lutado, que havia perdido algo importante, mas que havia ganhado algo ainda mais valioso, sua dignidade. 2 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido.
Hesitei, mas respondi. Era Theo. Sua voz soava diferente, mais sóbria, mais quebrada. Ele perguntou se podíamos conversar, se ele podia vir me ver. Meu primeiro instinto foi dizer não, que eu não queria vê-lo, que ele já havia causado danos suficientes. Mas algo em sua voz me deteve. Eu disse a ele que sim, ele podia vir, mas que só conversaríamos na minha sala de estar, e que eu não abriria minha vida para ele novamente tão facilmente. Ele chegou naquela tarde. Ele estava sozinho, sem Vanessa. Quando abri a porta, ele parecia diferente, mais magro, mais cansado, mais velho. Ele entrou devagar, como se estivesse com medo, como se não tivesse certeza se era bem-vindo. E ele não era. Não completamente. Ele sentou-se no sofá. Sentei-me na poltrona em frente a ele. Deixando espaço entre nós, tornando clara a distância que agora existia. Ele me pediu perdão. Ele me disse que tinha sido um idiota, que Vanessa o havia manipulado, que ele tinha sido fraco, que não tinha desculpas, mas que estava profundamente arrependido. Eu ouvi sem interromper. Quando ele terminou, fiquei em silêncio por um momento, processando suas palavras, decidindo o que dizer. Finalmente, eu falei. Eu disse a ele que agradecia o pedido de desculpas, mas que palavras não apagavam o que ele havia feito. Que eles não curaram a dor que ele me causou, que eles não recuperaram a confiança que ele destruiu. Eu disse a ele que ele havia entrado na minha casa como um ladrão, que ele havia me roubado, que ele havia mentido para mim, que ele havia me feito sentir louca, que ele havia escolhido bens materiais em vez da própria mãe. Eu disse a ele que isso não era algo que se esquecia facilmente, que talvez um dia eu pudesse perdoá-lo. Mas esse dia não era hoje. E talvez nem seja amanhã. Theo chorou. Eu o vi chorar pela primeira vez em anos. Ele me disse que entendia, que não esperava que eu o perdoasse, que só queria que eu soubesse que estava arrependido, que tinha terminado com Vanessa, que tinha percebido que ela o havia transformado em alguém que ele não queria ser. Eu disse a ele que estava feliz por ele, mas que isso não mudava nada entre nós, que ele tinha que viver com as consequências de suas decisões como qualquer outra pessoa. Ele saiu logo depois. Eu não o abracei. Eu não disse a ele que tudo ficaria bem porque eu não sabia. Eu não sabia se poderíamos ter um relacionamento novamente. Eu não sabia se queria um. Mas eu sabia de uma coisa. Eu sabia que ficaria bem com ou sem ele. Eu sabia que tinha aprendido a me defender, a me valorizar, a não aceitar menos do que eu merecia. Naquela noite, coloquei o relógio. Eu apliquei perfume. Peguei a bolsa e me olhei no espelho. Vi uma mulher de 69 anos, uma mulher que havia sobrevivido à traição, à dor e à perda. Mas eu também vi uma mulher forte, uma mulher digna, uma mulher que aprendeu que seu valor não dependia de ninguém mais, que ela merecia respeito, que merecia amor, que merecia ter coisas bonitas sem ter que se justificar. E pela primeira vez em muito tempo, sorri, um sorriso verdadeiro, porque compreendi algo fundamental. Eu havia perdido meu filho. Mas eu havia me encontrado. E talvez essa fosse a coisa mais importante de todas. A vida continuou e eu continuaria com ela, mais forte, mais sábio, mais consciente do meu próprio valor. E ninguém jamais me faria sentir que eu não merecia respeito, que eu não merecia dignidade, que eu não merecia meu lugar neste mundo, porque eu merecia, sim. Eu sempre mereci isso.